Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Real. Eu sou Vanessa Lima e, gente, hoje o programa é só meu e do convidado que eu vou apresentar aqui para vocês. João e Jennifer não vão poder participar desse episódio por motivos de trabalho, né? E então vamos lá, vou apresentar um pouquinho para vocês do nosso convidado de hoje. Hoje a gente vai conversar com o Álvaro Cravo, sócio na Álvaro Cravo Advogados, investidor, especialista em gestão de negócios, mentor de negócios no IBMEC Hubs, instrutor há 15 anos do Empretec. Álvaro, seja muito bem-vindo. Obrigado, queria agradecer aí o convite de vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa história, né, de empreendedorismo, advogado, empreendedor, mentor Misturada e por aí total. vai. Vamos ver como a gente junta tudo isso Verdade. e dá a você e sua história. Olha, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, Eu estar que aqui agradeço. conosco. É uma pena que João e Jennifer não puderam participar desse episódio, porque ia ser muito legal. Eles iam ter Verdade. várias coisas para acrescentar, mas faz parte, né? A gente tem Depois a que. gente marca outros. Outro já. E 2024 tá Isso logo aí. ali, a gente marca outro. Perfeito, O importante é a gente trazer bom com conteúdo, certeza. falar de empreendedorismo, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. E para quem está nos assistindo, conhecer um pouco mais de você, um pouco mais da sua história, juntar como é que junta tudo isso, advogado, investidor, Empretec, para a gente chegar até hoje. Conta um pouquinho aí para quem está nos assistindo. É na real, né? Na real, Então vamos conta lá. aí. Não, essa questão, assim, é curioso, né? Eu estava até pensando sobre isso. Falei, caramba, o que veio primeiro, né? O advogado ou o empreendedor? E aí eu comecei a a pensar no passado, né? E falar, caramba, o empreendedor veio primeiro do que o advogado, porque eu já empreendia, né? Assim, eu lembrando, eu falava, caramba, com 12 anos de idade, eu já arrumava maneiras de ganhar um dinheirinho, de fazer alguma coisa, né? E aí era engraçado, eu falei, mas, poxa, o que eu fazia naquela época? Aí eu comecei a lembrar. Engraçado, naquela época, eu aprendi a fazer 2 desenhos e eu ficava fazendo tatuagem nos amigos com aquelas canetas que não saíam fácil, Sim, né? não E podia lavar, né? e tinha na época um vernizinho que você passava e tal, e ficava uma tatuagem durante algum tempo. E eu fazia isso para, sei lá, era R$ 10, eu tinha 12 anos, né? E os amigos do prédio e tal, e o pessoal gostava e eu fazia, né? Depois eu me juntei com outro amigo para fazer festa como DJ. Então, assim, eu tinha, Nossa, sei lá, 14, 15 anos, e aí esse amigo conhecia muito, tinha aparelhagem e tudo mais, e aí eu me juntei com ele precisava de alguém para ajudar, e eu ia ajudar e fazia as festas, e adorava, né? Porque, poxa, fazia festa de 15 anos, etc e tal, já, e já tava ganhava seu dinheiro, já se divertia, né? exatamente, era a minha idade, né. E aí depois também na faculdade, né, comecei a fazer faculdade, aí começava a fazer as festas da faculdade, né, junto com outros amigos. Então, assim, o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. E aí resolvi optar pelo direito. E aí comecei também muito cedo a Mas na sua casa, você vem de uma família que tinha empreendedores ou não? isso é que é curioso, né, assim, meu pai não é, nem nunca foi empreendedor, minha mãe sempre teve muita vontade, mas nunca teve coragem. Então ela era muito mais voltada para as artes, mas assim, dentro das artes, né, como artista plástica e tudo, ela fazia vernissage, fazia as exposições, né, então assim, ela tinha essa questão, mas nunca chegou a empreender de forma, assim, formalmente, né, vamos dizer assim. Sim. Então ela empreendia dentro da atividade de artes plásticas lá dela. Legal. Então isso é que é curioso, né. E aí, pra mim, sempre foi, né, uma questão, assim, que sempre me motivou muito, né, essa parte da realização, de realizar as coisas, né. Eu ficava muito me motivava muito com isso. E aí, comecei a estagiar, né, na faculdade, no segundo período de faculdade, assim, bem antes do que as outras pessoas, né. E logo que eu me formei, eu já entrei de sócio no escritório. Então, assim, a minha história, né, profissional, basicamente, já como sócio, formado e entrar para a sociedade. De repente você se vê, caramba, acabei de me formar e agora sou sócio de um escritório. E as faculdades, de uma maneira geral, tirando a administração, né, não te ensinam a ser gestor. Sim. Né? E eu acabei, entrei para uma sociedade que era eu e um sócio. No início éramos 4 pessoas no escritório e chegamos a mais de 20 colaboradores, né? Num prazo aí de 10 anos. E, de repente, eu falei, caramba, dando muita cabeçada, né? Porque eu tinha que gerir esse pessoal, né? Então eu tinha que advogar, gerir e sem experiência.
porque a experiência que eu tinha era na Ainda advocacia, era, né? sim. No direito. E aí foi que veio a questão do Seminário Internacional de Empreendedorismo, do Empretec, né? Porque eu já estava insatisfeito, porque eu procurava fazer muita coisa por ser proativo, mas assim, dava muita cabeçada na gestão Sim. do escritório, né? E eu falei, caramba, eu preciso me capacitar. E aí, na época, né, era o Boa Chance, lembra? Tinha o caderno lá do Globo, que era o Boa Chance, que Ah, tinha lembro. as As oportunidades, né? oportunidades. E aí eu li no Boa Chance, era uma matéria de um empresário que disse que fez o Empretec, o seminário, e que o Empretec mudou a vida dele, porque foi muito impactante, etc. E era na área, né, de empreendedorismo e tudo mais. Aí eu falei, opa, peraí, mudou a vida dele, eu estou querendo mudar a minha, né? Então, que negócio é esse? Aí fui pesquisar para entender. E aí vi que, na realidade, o Empretec era um programa internacional, né, que o Sebrae tinha essa licença, né, exclusiva para aplicar o Empretec no Brasil, e que o Empretec era um seminário que estava em mais de 40 países. E aí eu falei, bom, então deixa eu ver o que é isso. Aí tinha uma palestra para explicar o que era o Empretec, eu estava lá, primeiro da fila, eu quero ver que negócio é esse. Não, que é uma dificuldade que você resumiu aí perfeitamente o que acontece com a maioria das pessoas. Porque aquela coisa, você trabalhar desempenhando um papel, um ofício, e você executar, entregar um projeto, alguma coisa, você vai lá fazer o projeto, entrega, mas agora você gerenciar e você ainda ser além ser empreendedor e ainda ser o profissional é algo que eu vivo particularmente na vida. E é muito complexo. Porque às vezes você pode ser um excelente profissional de direito. Exatamente. Mas aí, como gestor de um negócio que envolve fazer várias outras coisas, você muitas vezes não vai ser. Não, e o escritório de advocacia com mais de 20 pessoas, Sim. assim, vira uma empresa. Vira né? uma empresa. E você tem que administrar investimento, fluxo de caixa, e você começar a entender, né, como é que aquisição isso de cliente, Exatamente. Muita coisa. Que às vezes você drena muito da energia, né? Que Com às vezes certeza. você tá ali, você continua sendo um advogado. Só que você tem um escritório, você precisa gerenciar o negócio e as pessoas, mas você também tem que entregar os casos dos clientes, né? Você tem que entregar, ainda fazer o seu papel de advogado. E você falou bem, assim, a questão de gerenciar pessoas, né? Sim. Então, assim, quanto mais pessoas você tem, mais você... Variáveis. isso consome, de fato, Consome né? muito. É interessante. E aí fui para a palestra do Empretec, adorei, né? Falei, caramba, é isso há quanto tempo, mais ou menos? Só para quem tá isso ter uma noção de... Isso tem uns 16 anos atrás, por aí. Uns 16 anos. E como ele falava, assim, o Empretec é um seminário que o foco é comportamental, né? E eu nunca tinha feito um curso, né, com foco comportamental. Sempre fiz cursos, né, voltados para técnica, conteúdo, né, para conteúdo. Uhum. E aí me inscrevi, né? Você passa por uma entrevista para ver se você tem perfil empreendedor, que é o único pré-requisito. Isso que eu ia te perguntar, para quem está nos assistindo entender, né? Como é que entra, né? Como é que participa, né, do Empretec? Você precisa... o único pré-requisito é ter perfil empreendedor. Sim. Então, você faz um teste perfil, comportamental? É uma entrevista. Da metodologia mesmo, né? E aí você é orientado a fazer ou não, porque se você não tem perfil empreendedor, não adianta, né? Porque Sim. a finalidade do programa, que é um programa das Nações Unidas, é de desenvolver a economia, né? De fomentar o desenvolvimento econômico nos países em desenvolvimento. Então, se você não tem perfil empreendedor, você vai participar de um seminário de empreendedorismo, não vai atingir o objetivo. Né? Verdade. Né? E aí, entrei, né? Fiz o meu seminário, são 6 dias de imersão, né? E, de fato, assim, foi um divisor de água na minha vida, verdadeiramente, na real. Sim, na real foi transformador. Foi transformador, porque esse foco comportamental, eu acho que faz toda a diferença. Você entender que, assim, querer não é poder. E ensinaram pra gente que era. Né? Exatamente. Então, aí muitas pessoas falam, mas eu quero e eu não consigo. Que história é essa? E aí você começa a entender um pouco mais, porque o Empretec tem muito da questão do autoconhecimento, né? E da autorresponsabilidade também, que você atribui a si mesmo os seus sucessos e fracassos. E o que a gente mais vê por aí é as pessoas terceirizando culpas, né? Para outras, né? Exatamente. Porque assim, a gente costuma até brincar, né? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, muitas vezes eu não reconheço
para não ter que me mexer. Sim. Se eu reconhecer que depende de mim alguma coisa, eu vou ter que me movimentar. E eu estou acomodado, eu não quero me movimentar. Exatamente. Então, eu terceirizo essa culpa, essa responsabilidade, né? Porque você se isenta também de fazer, ir em busca da mudança, de promover alguma coisa diferente. Né? E chegam muitas pessoas lá no seminário, né, falando assim, mas meu sócio é um encostado, minha empresa não anda porque meu sócio não faz o que tem que fazer. Sim. Aí eu pergunto assim, mas vem cá, quem escolheu o sócio? Aí a pessoa já... A pessoa já leva aquele susto. Fui eu. Eu falei, mas vem cá, vocês são sócios há quanto tempo? A gente é sócio há 8 anos. Eu falei, então assim, quem optou continuar a ser sócio de uma pessoa encostada, de uma pessoa que não faz o que deve fazer, que promete e não cumpre, entendeu? Então assim, aí a pessoa começa a olhar, caramba, de fato eu preciso me mexer. Eu. E aí eu fiz o seminário, né? Foi um divisor de águas, eu fiquei assim muito impactado, muito interessado pelo mundo dos negócios, né? Porque até então eu pensava no Álvaro, advogado, sentado lá, sócio do escritório, e ali se abriu, né, uma nova porta. E eu falei, caramba, tem muito mais do que o direito, né? E aí comecei com alguns parceiros, né, de negócios, a entrar em alguns negócios, a investir em alguns negócios. E aí, tanto na área de bem-estar, tecnologia, alimentação, indústria, e comecei a entrar, assim, até então não tinha muito conhecimento, né? Sim, aí abriu a sua cabeça para um leque de opções variadas. Eu queria entrar nos negócios, sim, mesmo sem ter muito conhecimento. Aí eu me amparava nesses parceiros que tinham um pouco mais de experiência que eu. Né? E aí eu chegava nas situações, eu falava, bom, agora eu estou precisando de me capacitar um pouco mais. Né? Aí fui fazer gestão de negócios no IBMEC. Eu vou aproveitar e já vou para a próxima pergunta. O que é o IBMEC Hubs e qual o seu papel lá no IBMEC Hubs? É um programa de aceleração, né, de startups que o IBMEC está promovendo. E aí a minha função é ser um dos mentores, né? Tenho vários mentores, para conseguir, é um programa de 6 meses, né, em que eles dão todo o suporte para essas empresas que se habilitam, né, ao programa, para auxiliá-las nesse início. Né? Sim, empresas, pessoas já têm ali a sua startup. Já tem um projeto, já tem uma ideia de negócio, muitos já estão até rodando, sim, mas querem acelerar esse negócio. E aí eles vão para lá e tem todo esse suporte, né, dessa rede, tanto de professores quanto de mentores, para poder suportar esse início né, e enquadrar estrategicamente de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Muito legal. Porque, assim, acho que é muito importante você ter mentores, né? Eu acho com que certeza. Você tem pessoas que já passaram, né, por algo semelhante, já estão na caminhada um pouco mais ali à frente, consegue te auxiliar melhor, né? Para passar por situações. Porque empreender é viver na adversidade o tempo inteiro. É verdade, é verdade. E então, essa experiência, somar essa experiência, né, é muito importante. Com outros profissionais, às vezes de outras áreas, que já passaram por algo parecido, e aí você troca, né? Acho que ajuda muito mais a ter clareza. Porque a gente traz aqui empreendedores dos mais variados, das mais diversas áreas, e a gente vê, assim, as dificuldades, as coisas que aparecem são similares. Por mais que as pessoas são muito áreas diferentes, mas sempre as dificuldades, as dores vão ser na mesma área. Empreender é muito difícil. Tem muita diversidade, porque não tem só aquela questão sua, né, técnica das coisas, mas tem do mercado, de tudo. Muitas variáveis. Muitas variáveis. Então, quando você pode eliminar algumas variáveis, você já dá para ir um pouco mais rápido. É verdade. Muito legal. Você acha que todos os cursos e universidades deveriam ter cadeiras de empreendedorismo e negócios na grade? Ou, de fato, empreender não é para todo mundo? Assim, não precisa ser extracurricular? Eu acho que fundamental, né, é ter perfil empreendedor para empreender. Então, acho que ser uma matéria, né, eletiva, eu acho fundamental. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de gestão, conhecer um pouco de gestão, um pouco de empreendedorismo, como uma matéria eletiva, porque uma matéria regular, não sei, porque nem todos têm, né, um perfil empreendedor. Então, quem não quer empreender, se é obrigado a fazer determinada matéria, não faz muito sentido, para mim, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, você ter, né, uma oportunidade de conhecer um pouco, né, isso te dá determinadas ferramentas para que você possa se virar no futuro. Né? Porque muitas pessoas começam técnicas e depois vão para a área do empreendedorismo. Então,
E acaba que as universidades não preparam a gente para prepara com conteúdo, mas não prepara você para a vida real, assim, para o dia a dia, né? É verdade. Como é que você vai executar aquilo que você aprendeu na faculdade? Se a pessoa não fizer um estágio, não fizer alguma outra coisa complementar, a pessoa chega no mercado de trabalho nu E e você cru, vê sem isso com saber nada. médicos, né? Médicos passam a Um ter uma período. clínica. E aí se vê, né, perdido. Dentistas, às vezes, Sim. também montam a clínica. E como é que gera isso tudo? É complicado, né? Então, de fato, eu acho que as faculdades deveriam abrir os olhos um pouco para essa necessidade, né, de se ter matérias aí. Opções, né? Eu acho que você Exatamente. dá opções para as pessoas que têm. Para as pessoas saberem, porque muitas vezes as pessoas não fazem nada porque nem têm um conhecimento. Você dá opção, né? Quem tem mais ali, que é mais inclinado, assim como você já desde jovem, já muito É verdade. inclinado a pensar soluções, a resolver ali problemas, ter essa oportunidade de fazer ali um curso na faculdade. A gente fala muito aqui, a gente traz muito o pessoal da universidade, gente, como é que tem um nome? Agora eu me esqueci, gente, o nome. Que é do, não sei o que, jovem, é do... a UERJ tem... Que eles têm grupos de jovens empreendedores dentro da universidade. Agora falhou o nome, gente. Se eu lembrar, depois eu falo para vocês. Que ali você já trabalha jovens na faculdade, que já são ali de grupo de empreendedores, que estão empreendendo. Agora eu esqueci o nome, tá? Vou passar aqui para outra pergunta. Depois dessa hora, a gente tá falando para ele. Já gravei, já falei dos mais diversos assuntos aqui hoje. A cabeça agora sem embaralhar. Hoje, João e Jennifer não estão aqui, porque qualquer coisa a gente joga a peteca Você tem pro uma outro, você né? respira um pouquinho, o outro faz uma pergunta. Aqui né? não, tá só nós dois, tá? Tipo, você vai, eu devolvo, bate e volta. Acho que você já falou do Empretec, como é que é calma aí. Nós sempre ouvimos falar bem do Empretec, é uma unanimidade. Conta pra gente como você começou por lá e os fatos diferenciais do programa, eu acho que você já falou essa. Ah, tá. Quais os maiores erros que os empreendedores iniciantes cometem? O que você acha aí? Quem está empreendendo sempre cai naquela pegadinha. Eu vou puxar, inclusive, para a questão comportamental, né? Eu acho que, assim, a questão do planejamento, tá? Da ausência de planejamento, né? Então, isso, assim, é muito, muito forte. A questão do estabelecimento, né, de metas. Então, a gente vê muito as pessoas com dificuldade de saber o que querem verdadeiramente. Sim. Porque a vida é muito corrida. E você está sempre, ou você tem um sócio, ou você tem a tua esposa, ou você está cercado de pessoas. E às vezes você mesmo tem dúvida em relação ao que você quer para você. E você acaba assim, se você não tem metas no teu objetivo, você acaba embarcando nas metas e objetivos de outros. E aí depois você fala, caramba, mas se eu quero isso, por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu estou negligenciando as coisas? Por que eu não estou entusiasmado? Porque muitas vezes aquele não é o seu objetivo. Você, por não ter, você embarcou no do outro. Então, eu acho que a questão do planejamento, né, do estabelecimento de metas claras, objetivos e o risco faz com que muitas vezes o empreendedor não empreenda, não vire a chave para empreender, ou quando empreende, sofre. Eu até estou montando um projeto, né, muito voltado para essa parte da consciência empreendedora, porque eu vejo a todo momento no escritório, né, eu tenho hoje meu escritório de advocacia, então que atua na área empresarial. Vários clientes chegam para mim, muitas vezes, adquirindo determinado, né, negócio, e aí eles começam a conversar, eu começo a fazer algumas perguntas e muitos deles não sabem responder algumas perguntas que são básicas. Né? E eu falo, caramba, cara, você vai investir essa grana toda, né? E você não tem noção, muitas vezes, de onde você está se colocando, né? Então, isso acaba sendo um diferencial do escritório, porque quando eu falo de área empresarial, de direito empresarial, é diferente você conversar com um advogado que só estudou direito ou com um advogado que entende de negócio, que é especialista em gestão, que entende de negócio, que já empreendeu. Então, isso acaba sendo um diferencial nosso lá no escritório, né? E as pessoas reconhecem isso, porque elas falam, caramba, então me ajuda aí, Álvaro, o que você acha? Aí eu começo a dar dicas, né? Às vezes não é nem jurídico, mas algumas dicas de negócio, de gestão, de como eles se protegerem, de planejamento, porque muitas vezes o medo vem
né, justamente da falta de planejamento. Então, se eu não me planejo, eu não sei onde eu estou pisando, como é que eu vou dar o passo? Aí eu não dou. Ou eu dou o passo com medo e acaba dando problema. Então, esse eu acho que são as maiores questões. E a parte que eu te falei da autorresponsabilidade, né? Sim, não ficar empurrando para o outro, né? Exatamente. De assumir a sua responsabilidade diante do Até que para vier. promover mudança, né? Exatamente. Mas para você só consegue mudar aquilo que está sobre o seu alcance, se está sobre a sua responsabilidade. Se é o outro que vai mudar. A gente, para se mudar, já é difícil, imagina mudar o outro. E isso é uma coisa importante, assim, se as pessoas entendessem, né, que elas não mudam o outro só muda se quiser, já seria um grande passo. Porque as pessoas vivem brigando pelas mesmas coisas, né, e querendo mudar o outro. E o outro só vai mudar se ele quiser, se ele entender que cabe a mudança. Porque senão você vai falar a vida inteira e não vai mudar. Não vai mudar. E é muito bom, acho assim, quando a gente está falando aqui, principalmente do Empretec, de né, ter acesso aí à informação, a pessoas que já passaram por coisas que você provavelmente vai passar, similares, de você se preparar, né? A gente está falando, acho que uma coisa que dá para as pessoas tirarem bastante desse episódio de hoje é que, assim, empreender é difícil. Então, quando você vai empreender com conhecimento, né, com embasamento, com fundamento, com pessoas ali, mentores, a gente falou aqui de startup, ou seja, um empreendedor, um advogado que não sabe como é que ele vai ali fazer o próprio negócio dele, ter embasamento, né? Ter um pouco de fundamento, ter alguém que já passou pelo trajeto, ter um pouco de conhecimento. A gente vê muitas vezes as pessoas vão empreender, eu gosto de sorvete, vou abrir uma sorveteria. É um erro absurdo, né? Porque você não conhece o público, você não conhece o produto, você conhece como consumidor. Acho que o olhar de consumidor é isso, o olhar que a gente tem quando a gente é consumidor e o gosto da gente é diferente do quem está do outro lado do gosto do cliente. Uma coisa é consumir, outra coisa é você ser né, o fornecedor daquilo. Tem várias atividades e várias responsabilidades. Então, assim, acho que gostar, né, do que você pretende fazer é importante. É o começo, né? É importante. Você, não, eu gosto desse segmento, eu gosto desse tipo de negócio. Agora, não é só isso, né? Você precisa se capacitar, você precisa conversar sim, você precisa... muitas pessoas têm esse receio, né? Mas se eu for falar, o que o outro vai pensar e tal? Eu falo, gente, a gente precisa, né? A gente está cercado de pessoas, então a gente precisa estar... Agora, precisa identificar que tipo de pessoa você vai confiar os teus projetos, as tuas ideias, né? Para que você possa, de fato, ter boas orientações. Exatamente. Que é o que a gente fala, não é pedir opinião para qualquer pessoa, exatamente. Né? Tem que pedir para as pessoas certas. Exatamente. Que estão preparadas. E quem está nos assistindo, que quer aí, fala, gente, você foi no jornal, agora quem vai encontrar aqui vai ser na internet. Gente, o que é? Eu quero entrar no Empretec, eu quero fazer um Empretec, como é que a pessoa faz? Onde que a pessoa acessa? Na realidade, ela tem que ir buscar o Sebrae, né? Sim. O Sebrae online, pode ser pela internet. Online, tem lá as informações e aí as pessoas conseguem, né, de fato, saber. É presencial? A palestra hoje, ela tem sido online, né, para explicar o que é. E o curso, sim, é presencial. Né? E aí são 6 dias de imersão. Né? Começa numa segunda e termina num sábado. E é, assim, bastante interessante. Tem uma semana praticamente imerso, né? Imerso ali. É uma imersão de 8 às de 6. fato. E aí é muito legal, né? Realmente o pessoal gosta muito. É um dos produtos assim, mais conceituados. Né, Nós já recebemos aqui outros convidados que falaram, que fizeram o Empretec. Tem episódios aí anteriores que falaram super bem, que realmente foi transformador dentro do negócio, no negócio, na visão deles, para eles trazerem para o negócio deles. Então, o Empretec acho que é pago. Tem todas as informações, né? Tem lá, tem sim. Lá no Não Sebrae. tem idade, não tem nada disso, não tem faixa etária. Tem que ter perfil empreendedor, né? E passar por essa entrevista para justamente definir, assim, tem perfil? Então, ok. Passou, né? Foi ali no primeiro entrevista para ver se tem esse perfil empreendedor e pode dar sequência. No processo. Acontece sempre? Sempre, regularmente. No Brasil todo? No Brasil, sim. E fora? Né? E Rio de Janeiro e em outros países, né? Então, em 42 países. Todos os países em desenvolvimento, né? Porque é a finalidade das Nações Unidas quando estruturou o programa. Né? Sim.
Não, e a gente falou aqui um pouquinho antes da associação comercial, que eu e o João, que não está aqui, a gente se conheceu na associação comercial. A Você gente também acabou se aproximando em função temos disso, né? o Alberto Bloch, que participou aqui do episódio, você já Exatamente. participou do Conexão 21, conhece o Alberto. Então, olha a importância, né? A gente está sempre falando aqui sobre isso. Como é importante o meio, né? O Exatamente. meio, você frequentar eventos de empreendedorismo na sua área. Hoje em dia tem muito evento nas mais diversas áreas. Você se conectar, né, com outras pessoas que estão ali nas lutas diárias igual você, nas mesmas dúvidas. Você se conectar com essas pessoas. E tem muita oportunidade hoje em dia para a pessoa fazer isso, né? Com certeza. Você tem que estar próximo, sim, né, aos eventos, às associações, e para que você possa desenvolver, né, relacionamentos. Acho que empreendedorismo é isso, né? Você precisa desenvolver relacionamentos, você precisa conhecer, precisa viajar, precisa ter acesso, né, a outros negócios, outras culturas, para que você possa desenvolver o teu potencial empreendedor, né? Isso é fundamental. Desenvolver a criatividade, ver outras ideias, né? Às vezes a gente pega numa área completamente diferente uma ideia e aplica no seu negócio, Com né? certeza. Você, vou adaptar isso aqui e vai dar certo para o meu negócio. E para quem está nos assistindo aqui, aproveitar, gente, essa quase uma mentoria gratuita aqui para vocês no YouTube. Quem está nos assistindo, deixa umas dicas, assim, uma dica de ouro para quem está aí começando a empreender. Tá pensando em empreender, tá começando a empreender, é claro, fazer o Empretec. Você recomendaria o Empretec para quem está começando? Sim, claro. Sim. Porque eu acho que desde o zero. Eu acho que é um primeiro choque de realidade, entendeu? Assim, em relação ao que esperar do mundo empreendedor. Sim. Né? Porque lá você consegue, a gente costuma dizer que é um laboratório, né? Então você consegue ali experimentar um pouquinho do que é empreender lá fora dentro do seminário. Não precisa sofrer um monte antes de decidir. Depois que sofreu horrores no mundo, sofri muito, meu Deus, só bati cabeça aqui, vou fazer Empretec. Não, pode fazer quem está já pensando em entrar no mundo do empreendedorismo, já pode? Pode, eu acho importante. Agora, é preciso se conhecer. Eu acho que essa questão assim, de você entender, né, qual é o teu propósito, pensar um pouco sobre os seus objetivos com o empreender, né, o que te motiva, né, você é motivado por quê? Né? Porque o empreendedor de sucesso motiva pela realização. Então, o que você pretende com aquilo? E aí se cercar, né, das informações necessárias, mas isso é que é interessante, e é por isso que eu desenvolvi esse projeto do Consciência Empreendedora, porque também, assim, muito se fala, né, de planejamento, mas assim, qual é o planejamento que é necessário e suficiente para você tomar as suas decisões? Né? Não é simplesmente ferramenta, você chegar, pegar um business plan, você pegar um Canvas, será que isso é para você? Será que... Porque tem muitas pessoas que sabem desenvolver a ferramenta, né? Fazem um Canvas lá maravilhoso, lindo, só que não sabem aplicar aquilo, trazer aquilo para o mundo dela, para o mundo dos negócios, daquele empreendimento que ela quer empreender. Então, acho que é importante a pessoa se conhecer e buscar o que ela precisa para estar mais segura, né? Para poder tomar as suas decisões de uma maneira mais clara. Então, acho que o autoconhecimento aí é fundamental. A pessoa saber o que ela quer, né? Traçar os seus objetivos, definir alguns planejamentos, algumas informações prévias para que ela possa entrar nesse negócio de uma maneira mais consciente. Porque a gente vê as pessoas assim, com esse romantismo do empreendimento, né? Eu quero empreender. Meu sonho é empreender. Tá, legal, mas esse sonho pode virar pesadelo se você não... A maioria vira pesadelo, se você não né? se conhecer, se você não tomar determinadas atitudes, né, que possam evitar. Eu até vou dar uma palestra agora, ainda em novembro, falando empreender sem sofrer. Né, justamente para falar um pouco disso, falar, caramba, mas o que você precisa? Por que você precisa sofrer? Por que você precisa estar nessa angústia, nesse desespero, entrando num negócio de qualquer maneira? Não é assim que se faz. Né? Então, assim, é necessário responder algumas perguntas antes de realmente tomar a sua decisão. Né? Exatamente. E é engraçado que a gente fala, é algo básico, mas que a maioria das pessoas não faz, né? Peraí, o que eu quero?
né, para onde eu quero ir. Tanto o pessoal usa muito aquela frase, né, que para quem não sabe, para onde onde vai, qualquer caminho serve. serve. É verdade. Então, assim, eu sou do digital, mas eu gosto de ter anotações em cadernos físicos. Eu deixo até uma dica para vocês, porque é bom, porque eu acho que, tudo bem, tem um bloco de notas, às vezes eu também anoto. É muito legal você anotar, né? Você falar assim, em algum lugar, seja no celular, no seu bloco de notas, seja no seu caderno. Cara, quais são as minhas competências, né? No que eu sou bom, no que eu gosto de fazer, o que eu espero para o futuro, o que eu faria, o que eu não faria, de hipótese alguma. Porque a gente falou muito disso, a gente fala muito isso aqui, autoconhecimento. As pessoas não fazem perguntas básicas, né? Não tem um questionamento básico. Eu sei que a gente está num país onde a gente empreende muito pela necessidade. Eu já empreendi algumas vezes também pela necessidade de ter um filhinho de 10 anos e já empreendi antes dele nascer, mas empreendi alguns anos depois que ele nasceu. Justamente assim, mudei a forma de empreender para adaptar para minha realidade de mãe, de cuidar. Eu queria estar mais perto naquele dia a dia. Então, você acaba muitas vezes indo pela necessidade e você negligencia um monte de etapas, né? Porque você quer botar um negócio ali para coisar, você não pensa, você não procura ajuda, muitas vezes você vai. E a gente está trazendo aqui muito conteúdo e muita clareza, né? Para ajudar as pessoas já a mitigar, realmente a diminuir. Então, se as pessoas começarem a refletir um pouco mais, né, e não fazerem tudo no automático ou com a emoção, né, porque muitas vezes você é levado, né, se deixa levar, né, que aí é trazer para a responsabilidade. Então, muitas vezes você se deixa levar pela emoção, porque alguém falou que um negócio pode dar muito resultado e você não tem conhecimento, você embarca naquilo. Então, eu já vi vários assim. Também veio direto. Mas, poxa, mas o fulano falou que era uma ótima oportunidade, eu fui lá e botei... Está em alta, não sei o quê. A gente falou isso no outro episódio. Não é assim. Então, as pessoas realmente têm que empreender com responsabilidade e a gente conversa muito sobre isso, porque as pessoas também vieram, né, de uma pandemia e tal, que muitos perderam seus empregos, né, e estavam pegando os seus dinheiros de rescisão e tudo mais e colocando em negócio, sem ter perfil empreendedor. Né? Então, mas me disseram que a franquia, para quem não entende, o melhor é a franquia. Caramba, depende da franquia, né? Depende do negócio. Então, assim, tem que, de fato, estudar bem essa opção, né? E é o que a gente falou, se conhecer, saber que negócio, sim, é do teu tamanho, porque tem isso também. Às vezes você, caramba, o meu tamanho é esse, então não vou dar um passo maior do que a minha perna. Sim. Então, nesse momento, não é o momento ainda, né? Eu vou me estruturar, eu vou me fortalecer, às vezes com um negócio um pouco menor, e depois eu me desenvolvo, né? E para você, nesses 3 papéis aí, gente, de advogado, gestor de negócio, instrutor, qual que tu acha mais difícil, assim? Qual desse papel é mais difícil de desempenhar? Eu vou te dizer que, para mim, é o que eu te falei, eu sou motivado por realização. Então, assim, eu sou muito feliz desenvolvendo todas essas atividades, porque, primeiro, eu consegui, né, trazer para o direito a área empresarial, que é o que eu gosto. Então, eu atuo no direito numa área que eu adoro e que eu conheço. Então, eu fui me capacitar. Então, eu fiz o Empretec, eu fiz gestão de negócios, eu já investi em vários negócios, eu sou mentor. Então, eu consegui trazer isso para essa área que eu adoro. Então, assim, eu não diria que é difícil. O difícil, eu acho, que é justamente você conjugar, né, todas essas atividades e ainda todas as outras que você tem. Né? Eu também tenho uma filhinha de 10 anos que eu faço questão de dar atenção. Então, isso muitas pessoas às vezes chegam e falam, Álvaro, mas eu tenho 10 anos que eu não tiro férias. Eu falei, caramba, cara, sinto muito, porque assim, eu tiro 2 férias por ano. E faço questão de tirar e faço questão de dedicar tempo à minha filha, que é o meu maior empreendimento. Também tem 10 anos. A Clara. Então, assim, eu sou apaixonado, né? Então, eu me considero assim realizado por isso. Não porque, primeiro, eu sei quais são os meus objetivos, né? Então, tudo que eu faço tem relação com esses objetivos que eu tenho,
Então, isso já me dá uma paz, já me dá uma tranquilidade. E já te dá um caminho. Exatamente. Para seguir. E o realizar me deixa muito feliz. Então, eu estou sempre com projetos e tal, e desenvolvendo esses projetos, independente, muitas vezes, do resultado, porque nem sempre a gente tem aqueles resultados que a gente imagina. Mas faz parte do negócio, né? Existe um imponderável nisso tudo, que por mais que você seja planejado, por mais que você estabeleça objetivos, tem também um imponderável, tem a história aí por trás. Então, e tem um tempo, né? Exatamente. Acho que hoje em dia as pessoas querem resultados muito grandiosos em pouco tempo. O que eu mais ouço eu quero ser feliz, tá? Mas o que é felicidade para você? As pessoas não sabem, entendeu? Tem então, que assim, primeiro ter ali muito bem definido, olhar para né? dentro, para depois olhar para fora. Exatamente. Incrível. E meu filho já veio, eu não sei se você leva a sua filha, eu trago meu filho para esses meios do empreendedorismo, porque eventos, ele vai às vezes em palestra, ele já veio aqui, ele já fez uma abertura de um podcast na Real aqui, ele apresentando um dia, ele fez. Porque acho que é colocado muito na nossa cabeça também que a gente precisa sofrer para ser, né, para ser bem-sucedido também. Tem caminhos, vários tipos de caminhos. E a gente falou muito hoje aqui sobre você conseguir ir com mais tranquilidade e amparo por esses caminhos. Então, eu mostro para ele, assim, eu tô sempre levando ele em eventos, trazendo aqui para mostrar o meio, para já ser algo natural dele, assim, sabe? Ver o que a mãe faz, aonde a mãe vai, tá com outras pessoas que falam de outros assuntos. Porque não tem que ser sofrido, né? Eu acho que as pessoas, nos últimos anos, muito tempo, transformou trabalhar em algo muito sofrido, né? Gente, eu vou trabalhar, que coisa. Segunda-feira, meu Deus do céu, tenho que trabalhar. Porque muitas vezes elas não se conhecem. Sim. E aí não param para pensar. Ou pensar. trabalham em algo que não é o que... Estão no automático, né? E a gente vem vendo, cada vez mais, né, vendo as pessoas mudarem efetivamente de atividade, né? Você vê que as pessoas não fazem algo por determinado tempo, depois falam, não, eu quero redirecionar minha vida para outra coisa. Então, faz parte, a gente está vivendo mais. Né? E aí, vivendo sobra mais tempo, um monte de ferramenta tecnológica para usar. Ferramentas tem muitos cursos, né? Muitas oportunidades. Muitas opções. Exatamente. Então, você não sabe o que você quer. Você vê, eu fiz direito na minha faculdade, hoje eu estou no direito, estou no meio do empreendedorismo, estou na gestão de negócio, porque eu fui fazer uma especialização em gestão de negócio. Então, assim, você consegue, né, direcionar para aquilo que verdadeiramente te brilha teu olho, né? Eu acho que é importante. É o que você falou, a gente não precisa sofrer, né? Excessivamente, né? E entender também o seguinte, começar a ver, e é fácil falar, mas é difícil seguir, né? Ver os problemas como oportunidade. Oportunidade de aprender alguma coisa. Então, se você começa a ter essa visão diferenciada, você começa a sofrer menos, porque você fala, caramba, mas esse problema eu estou passando por esse problema, e esse problema, o que ele quer dizer para mim? Né? O que eu estou perdendo aí para eu estar sofrendo tanto diante disso? Será que é mesmo o que eu devo fazer, o que eu devo apostar, o que eu devo... Então, assim, você começa, através desses problemas, refletir e se conhecer um pouco mais. E a partir do momento que eu me conheço um pouco mais, eu consigo me libertar mais, para ser mais feliz, para fazer as coisas que eu gosto, da maneira que eu gosto. E é óbvio que a vida não é só... Só coisa boa e momento bom, né? Mas não pode ser também só momento ruim, né? Sim. Eu brinco até, eu falo muito com meu filho, eu falo, filho, a vida é muito não, querido. A vida é mais não do que sim. A gente nasce, eu digo assim, é que nem educar. Educar é falar mais não do que sim. Porque imagina que a gente bota filho no mundo, deixa fazer tudo o que quer. Eu não tô educando, né? Eu não tô ensinando nada. Eu deixo ele fazer tudo o que ele quer. Então, a vida, né? Empreender, os negócios, o mundo não vai ser só o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também de aguentar. Às vezes, estar com pessoas ali para te amparar, mas aguentar umas porradinhas também de vez em quando, não desistir toda semana. Não, e entender também que assim, os nossos filhos terão as experiências deles. Né? Então, eu não preciso também antecipar muita coisa, não. Na realidade, eu acho que é mais ensinar pelo exemplo, né? E deixar que primeiro siga o caminho, né, deles. Né? E é o que eu falo, assim, faça o que você gosta e faça bem feito. Porque ter sucesso financeiro, isso é decorrente de boas escolhas, do trabalho bem feito, de uma realização pessoal, e aí o dinheiro aparece, entendeu? Agora, é preciso se destacar, fazer o que gosta de maneira competente.
né? Então, acho que as pessoas precisam ser mais, assim, confiáveis, né? A gente precisa disso. Acho que o empreendedor, o ganha-ganha é esse. É você que quer consumir um produto ou um serviço meu e eu vou te entregar aquilo que eu me comprometi com você. Você está esperando, então, né? Exatamente. As pessoas, eu acho que perdem um pouco isso, porque foi o que você falou. Às vezes querem ganhar rápido, e metem os pés pelas mãos. E eu acho que é um dos grandes desafios hoje, não só na educação de filhos, quanto no empreendedorismo, quanto nos negócios também. A gente ter essa rapidez toda aí que as pessoas querem ter tudo. Mas, Álvaro, tá muito bom o papo. Eu também te agradeço muito essa oportunidade. Muito gostoso. Mas a gente tem aqui no Na Real, a gente tem uma pergunta clichê que a gente faz para todo mundo, tá? Muita gente acaba respondendo na pandemia, ou períodos da pandemia, porque eu acho que a pandemia foi unanimidade para todo mundo, um momento complicado, desafiador e complexo. Mas, assim, qual foi o seu maior perrengue que você passou hoje? Pode ser engraçado, pode ser triste. Aqui já teve de tudo. Teve muito... Você já passou até hoje. Um perrengão aí na real, para quem está nos assistindo. Pode ser de empreendedorismo, tá? Eu acho que assim... Acho que o perrengue grande, né, quando foi o que eu falei para você, quando eu, de repente, passei, né, de estagiário a sócio do escritório. E eu falei, caramba, de repente eu tenho outras funções aqui, outras responsabilidades e não me sentia capaz, né, capacitado para aquilo. Então, acho que ali foi um choque grande de realidade que eu falei, caramba, e agora? Agora está meu nome lá, né, num contrato social. Eu com 20 e poucos anos. Nossa. Eu assim, saiu ontem, eu era estagiário, agora eu sou sócio, como assim? E aí já contribuindo ali para receitas, despesas e com obrigações e gerenciando pessoas. Então, acho que esse foi o maior perrengue, porque realmente eu fiquei assim, bem tenso, né, na época. E muito jovem ainda. E depois também, quando eu resolvi abrir essa sociedade, a gente já estava, né, há 10 anos juntos, e eu resolvi abrir a sociedade e aí montar essa sociedade atual, que está desde 2009, né, até hoje, 2023, então tem bastante tempo aí. Né? E esse foi uma virada importante, porque um dos objetivos que eu tracei no Seminário Empretec, por incrível que pareça, né, para 12 meses, foi justamente abrir a minha sociedade e montar o meu escritório próprio. Né? Então, eu consegui fazer em 8. Né? Foi até antes dos 12. Mas esse também foi um perrengue grande, porque de repente eu me vi. Agora é você com você mesmo. É óbvio que eu tive, né, apoio, tive auxílio, tive ajuda, né, de equipe e em casa também, apoio. Então foi interessante, foi desafiante. Acho que esses aí foram as duas maiores perrengues aí. É verdade, já são aí muitos anos de escritório. Graças a Deus passamos bem, né, por essa pandemia. E ajudando muitas outras pessoas, né? Pegando ali o que você aprendeu, o que você passou todos esses anos e transformando a vida de outras pessoas, né? Sensacional. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você. Estaremos juntos outras vezes. Sentimos falta de João e Jennifer, a gente fizeram muita falta aqui. Se inscrevam no nosso canal. Eu desse lado, eu deixo a desejar, porque a gente tem que lembrar, que a gente não esquece. É verdade. Se inscrevam no nosso canal, assistam, compartilhem, enviem o episódio aí para os amigos. Aquele amigo que está ali pensando em empreender, que já está empreendendo, manda lá para ele esse episódio hoje do Empretec, acho que vai ser sensacional, vai ter boas dicas. E se você quiser deixar um último recado aí para quem está nos assistindo, pode olhar para essa câmera e... É o que eu te falei. As redes vai estar tudo aqui embaixo. Eu acho que empreender é um desafio, mas que assim, é fantástico. É maravilhoso. Para quem gosta, para quem tem perfil e empreende, né, não tem outro caminho. Então, eu acho que é buscar, de fato, se conhecer, né, se capacitar para empreender com responsabilidade. Porque hoje as margens são muito pequenas, né? Então a oportunidade de errar é ainda menor. Então que vocês possam ter mais consciência, né, ao tomar essa decisão e se cercar dos cuidados e das informações necessárias para que vocês possam ter sucesso e possam impactar, né, o seu entorno. Então, propósito, planejamento, metas, eu acho que... Paciência. É isso. Resiliência. Acho que resiliência é o sobrenome do empreendedor. Comprometimento. E é por aí. Mas, Álvaro, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Para quem quer saber um pouco mais, você tá no Instagram, tá em toda a rede, LinkedIn, tudo? Tenho, Álvaro Cravo.
né? E tem o do escritório, Álvaro Cravo Advogados. A gente vai deixar aqui embaixo do episódio, falar as Perfeito. redes sociais dele, se vocês quiserem saber mais informações, tá? Muito obrigada Eu que a agradeço. todos, a você Um por estar abraço aqui a conosco. todos. Espero Obrigada, que gente. gostem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente.